Boa noite, meus queridos e minhas queridas. Eu estou aqui com muita alegria falar um pouco da minha infância. E hoje eu já posso falar um pouco da minha velhice também, mas eu quero falar da minha infância, porque a infância, ela marca muito a vida da gente, né? E na minha infância, quando eu tinha 2 anos, a cena marcante foi quando o meu pai me pegou no colo e me pôs nos ombros. Essa cena eu tenho gravado no meu cérebro. E o entendimento era que eu era muito feliz, apesar das adversidades que já existiam. Eu tinha um sentimento de liberdade quando eu estava no braço do meu pai ou da minha mãe. E por isso que eu peço aos pais que abracem sempre as suas crianças, amem as suas crianças e separe um tempo para os seus filhos. Isso é muito importante. Aliás, a Bíblia diz isso, né? Que a gente tem que ter um tempo para a família. Tem que sentar à mesa, tem que orar junto, falar da palavra de Deus. E eu me lembro que uma das coisas que eu mais gostava era quando o meu pai falava alguma coisa de histórias, minha mãe também. Foram poucas as vezes, mas foram vezes que marcaram. Até hoje eu me lembro de algumas histórias que o meu pai me contava, minha mãe. E isso é importante para a criança. Eu queria falar também que o meu desassossego foi quando a minha mãe e meu pai tiveram que vir para São Paulo e me deixar em Minas. Eu me senti desamparado, fiquei com um problema psicológico que até pouco tempo, segundo os médicos, ainda tinha algumas raízes disso. Porque você ficar sem o pai, ficar sem a mãe, parece que você está sem um pedaço de você. E nós não tínhamos uma educação correta, mas a gente sempre temia o Senhor, conversava sobre Deus. E lá na minha nova morada, que eu fiquei lá na casa do meu avô e da minha avó, o avô Raimundo e a avó Herculana. Eles cuidaram de mim tudo que eles puderam, mas nunca é igual você ter pai e mãe. Porque os parentes, eles são parentes, apenas parentes. Mas o pai e a mãe é pai e mãe. É muito importante ter pai e mãe por perto. E eu me lembro que até das luzes, as luzes que tinham na cidade de São Francisco, quando eu tinha 2, 3 anos, eu me lembro de como eram essas luzes. Então até essas coisas são marcantes na vida de uma criança. Então eu me lembro que eu acordava de manhã, como criança, antes de tomar o café da manhã. Aliás, tenho que observar que café da manhã é quando eu estava na casa dos meus tios da cidade, da minha avó. Porque quando eu estava na casa que eu morava, que era na roça, a gente não tinha café da manhã. Isso aí não existia. E eu quero dar um lembrete, para as crianças que têm o seu café da manhã, tem pão, tem café com leite ou alguma coisa assim, para ser agradecido a Deus. Porque não ter nada na mesa para comer dá depressão. É uma coisa muito triste você olhar de manhã e não ter nada para comer. Você não sente só fome, você sente um mal-estar psicológico. Então eu queria nisso falar para todas as crianças e jovens serem mais agradecidos ao Senhor, terem um coração mais chegado ao Senhor pelas coisas boas que acontecem na sua vida.
E depois da minha infância, eu acho que eu continuaria falando da infância, mas foram tantas as frustrações, as dificuldades, que eu penso que nem seria bom eu detalhar, mas fazem parte da minha vida, na verdade, né? Porque isso fica marcado. Agora, na fase da adolescência, muitas coisas também teria para contar, só que a adolescência, já para a gente se tornar um jovem mesmo mais maduro, eu trabalhei, né? Eu trabalhei dos 3 anos aos 5 anos, eu trabalhei na roça. Aí eu vim para São Paulo, trabalhei vendendo limão na feira. Limão e palito. Naquele tempo vendia palito. E quando foi com 10 anos, eu fui fazer um serviço, esse serviço assim para ajudar na feira, essas coisas. E depois, quando eu tinha 12 anos, eu fui trabalhar no mercado. E com 14 anos aí eles me registraram no mercado, eu trabalhei no mercado. Depois, com 17 anos, eu saí do mercado, fui trabalhar numa frutaria que tinha na Bomboniere, frutaria do seu Miguel, um japonês muito querido. Ele era muito brabo, mas é uma pessoa que eu amei muito e amo até hoje, ele, a sua família. E assim, fez parte também da minha história, o trabalho, né? E depois desse trabalho, eu fiz lá na Sabesp, fiquei na Sabesp dos 18 anos até os 58 anos. E hoje eu estou contando a história mais do trabalho, das coisas, por quê? Porque é importante a gente incentivar a criança a fazer um trabalho, não um trabalho de escravo, mas um trabalho para ela desenvolver. Ela tem que participar na casa de fazer os trabalhos domésticos, lavar louça não tem problema, né? Ajudar na comida, na limpeza. Isso é muito importante. É muito importante que os pais deem alguma responsabilidade para as crianças. Eu hoje estou com 64 anos e parece que tudo foi ontem. As coisas passam tão rápido. Parece que foi tudo ontem. E eu quero que Deus abençoe muito a geração nova que com isso eu quero dizer que a melhor coisa para a minha geração foi conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo foi marcante, até hoje é marcante. Eu tenho experiências com meu Senhor diariamente. Ele faz parte da minha vida. Sem Ele, eu não existo. Sem Jesus na minha vida, eu não existo. Eu não consigo existir sem Jesus. Eu não me vejo sem Jesus, porque se eu tiver até sendo um pouco cansativo, eu peço desculpa a vocês, mas eu não poderia deixar de falar isso, que eu comecei a pensar melhor, a entender melhor as coisas, de dar certo e de dar errado, quando eu conheci o Evangelho. Eu conheci Jesus, eu tinha 17 anos, entendi melhor quando eu tinha 18, quando eu tinha 22 anos, eu comecei a ler a Bíblia com mais frequência, e assim foi crescendo. E hoje, eu me lembro até que teve um período na minha vida que eu pensei assim, puxa vida, eu sou um cristão perfeito. Eu faço isso, 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 isso. Aí vocês veem, hoje com 64 anos, foi a melhor revelação que eu tive. Foi saber que eu não sou perfeito, que eu não sou um cristão perfeito, que eu preciso aprender muito, que perfeito nessa caminhada é só Jesus. Eu não tenho perfeição nenhuma. Agradeço a Deus que me deu pessoas que me ajudam de uma maneira ou de outra.
eu tive uma pessoa que me ajudou muito na minha caminhada, que foi a minha esposa, que quando eu casei com ela, eu tinha 26 anos. Tinha 26 anos e tinha muitas coisas que eu ainda não sabia, né? A questão de homem e mulher. E ela me ensinou muito, me ajudou muito. Orava, é a mulher de oração, né? Então, geralmente, as pessoas que são de oração, eles crescem. Eles crescem muito. E a minha esposa, ela me ajudou muito. Tenho companheiros aqui também, pessoas que nasceram depois de mim no Evangelho e hoje sabem mais do que eu, são mais competentes no ensino bíblico do que eu. E essas pessoas me ajudaram. Eu não vou citar nome para mim não falhar com alguns, né? Porque não foram poucas as pessoas. E eu tenho uma família maravilhosa, meus filhos são filhos dedicados, são filhos bons. As minhas noras são noras boas e meus netos são maravilhosos. Eu congrego numa igreja onde existe uma boa liderança, bons obreiros, bons trabalhadores. E nós temos crescido muito. E eu queria até fazer menção que nós crescemos muito mais quando nós começamos a participar da igreja mundial, da igreja que não é no Brasil somente, não é só nas Américas, mas no mundo inteiro. E nós fizemos isso através de intercessões que foram nos apresentadas. Crescemos muito quando nós começamos a participar da igreja, não de uma igreja local, mas de uma igreja internacional. De uma igreja total, de uma igreja plena. E principalmente porque nós começamos a orar e interceder por todos os irmãos que são perseguidos na terra. E eu lembro que foi muito emocionante, foi marcante na igreja quando nós começamos a orar pela igreja perseguida. E o primeiro país que nós nos dirigimos assim foi Sudão, que nós sofremos muito no clamor, na súplica pelo Sudão, porque lá a gente lembra que os pastores lá eram meninos de 10 anos e tinha outros países também que os meninos já eram educados para ser pastores novos. Isso aí ajudou muito a gente no crescimento. O relacionamento com Deus melhorou. A gente saber que tem cristãos que se entregam inteiramente para o Senhor. E eu com 64 anos eu estou melhorando nas minhas experiências. Eu estou tendo experiências novas com o Senhor cada dia. Eu uso muito o meu quarto. Quando eu não uso o meu quarto, eu uso a sala. Já usei até o banheiro para estar a sós com o Senhor, para conversar com Ele, porque é bom nós termos aquele particular com o Senhor. E eu agradeço muito a todos os irmãos que cooperam comigo, me dando amor, me dando carinho, e aqueles também que me perseguem, porque os que me perseguem, eles me ajudam a me aperfeiçoar em muitas coisas, né? O verdadeiro cristão tem que ter isso em mente, que a gente cresce não é só com bênçãos, também com dificuldades. E na minha igreja tem tudo isso. Tem coisas boas e coisas difíceis, né? Coisas fáceis e coisas ruins. E eu me alegro nisso. Eu fico feliz de congregar numa igreja igual que eu congrego. Não sei se vou ficar aqui para sempre, mas eu sei que essa igreja local, para mim é uma das melhores igrejas que eu já fiquei, né? Porque eu também já estive muito tempo na Assembleia de Deus, com alguns irmãos da Metodista. Há algum tempo, eu estou falando mais de um dia, mais de 2 dias. Mas eu vejo que a nossa igreja é uma igreja que tem assim um jeito tão diferente. A música é diferente, né? Parece que as pessoas fazem as coisas com mais respeito, assim, com temor. Então, parece que as coisas, não sei, pode ser impressão minha, mas parece que saem melhores, né?
Gosto muito de congregar na minha igreja. Essa igreja aqui é uma bênção. E eu já fui falado várias vezes, os irmãos já promoveram, inclusive, assim, alguns comentários fortes a meu respeito, que eu era o melhor crente da igreja porque eu nunca faltei. É que eles não perceberam que eu moro lá da igreja. Eu moro pegado na igreja. Então eles acham que eu nunca faltei. Aqui não dá para me faltar. Mesmo quando eu estou doente, eu estou dentro da igreja, porque o pessoal dando glória vem para o quarto aqui. Então eu sou bem-aventurado. Sou bem-aventurado. Queria agradecer ao cinegrafista aqui, que esse ou aquele? Eles estão em 2 hoje. É o Batman e o Robin. E estou muito feliz. Obrigado, Lucas. Obrigado, Samuel. Obrigado, Jonathan. Obrigado, Asaf. Muito obrigado, Dona Esther, minha esposa. Esposa que tem sido companheirona mesmo. E agradeço pela Ana Luísa, agradeço muito pela vida dela, que é uma bênção. Agradeço demais mesmo, demais, por uma menina que não me deixa quieto. Ela não consegue me deixar quieto. O nome dela começa com E e termina com Lisa. Agradeço pela minha querida Laura e pelo homem machão da família, que é o nosso irmão amado Daniel. E parece que o Lucas já orou e encomendou mais um. Samuel também já encomendou mais um. Nós estamos muito abençoados. Obrigado, gente. Obrigado por tudo mesmo. Sim, o Samuel está me dando as instruções de trás da câmera. Eu não era para pegar aqui, então tá bom. Então, pessoal, obrigado, Deus abençoe. Nós estamos naquele versículo que diz, orando em todo o tempo. Eu queria fazer uma oração de agradecimento, porque são 64 anos, irmãos. Eu pensei que eu não duraria 8, né, porque a situação era tão precária, que lá, né, era tão terrível. Mas o Senhor teve compaixão, né? Para dizer que não é a gente que manda na vida da gente, é o Senhor, né? Se o Senhor quer que a gente viva, a gente vive. A gente vive e vive bem. Agora, se o Senhor não quer, amém também, né? Estamos na mão dele. Então, eu queria agradecer ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos pela bênção de até hoje Tu ter nos concedido vida para viver aqui na terra, junto com a família, que é uma bênção tão grande, Senhor. Obrigado pela minha esposa, pelos meus filhos, pelas minhas filhas, Senhor, que são uma bênção. Agradeço muito, Senhor, pela Vanessa, Senhor, pela Lídia. Agradecemos também pelas irmãs que estão se inscrevendo, né, para ser nossas parentes, né, que é a Esther. E deve ter outra que está escondida, mas o Senhor sabe de todas. Eu agradeço por elas, pelos meus netos. Estou muito feliz, Senhor, pela sua bênção derramada na nossa família. No nome de Jesus. Amém. Obrigado, Sam.